Fala, pessoal! Estamos aqui mais uma aula da nossa EBD, a melhor escola do mundo, Sala Adolescentes 2, de adolescentes da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Muito bom ter você aqui com a gente. Estamos aqui para esse tempo bem bacana de estudo. E só para a gente lembrar um pouquinho da nossa jornada de panorama bíblico, nós começamos há 3 anos e 3 meses a jornada em Gênesis, e neste bimestre, neste final, né, de bimestre, a gente vai terminar o livro de Apocalipse, ou seja, a gente já passou pela Bíblia inteira. E para quem não sabe, essa é a segunda vez que nós passamos pela Bíblia inteira. Então, a gente tem alguns da nossa sala que estudaram, começaram conosco quando tinham ali 12 anos de idade, e passaram pelos 2 ciclos de estudo do panorama bíblico, né? Então, a gente sabe que tem alguns alunos aí que estão de parabéns, que estão terminando o estudo conosco pela segunda vez, e é muito legal, porque a gente sabe que alguns de vocês têm lido a Bíblia regularmente e têm acompanhado as leituras conforme a gente vai dando as aulas, né? Isso ajuda vocês a entender melhor, né? É por isso que a gente sempre diz que as nossas aulas não substituem a leitura da Bíblia, né? A Bíblia que é a palavra de Deus, e você precisa ler a sua Bíblia para aprender o que Deus quer falar com você. A gente está aqui só para te auxiliar. Os professores, os pastores, a gente te auxilia, mas você precisa checar na sua Bíblia se o que a gente está falando está realmente de acordo com o que Deus está te revelando, tá bom? Então, busque a Deus e leia a Bíblia para você aprender sempre com ele. Então, como é nosso último período de estudo, até o meio deste ano, a gente vai entrar agora no livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse nós dividimos em todas as aulas deste bimestre, e hoje é uma aula introdutória. A gente vai ter uma geral no livro de Apocalipse, porque na próxima aula que começa com a leitura de Apocalipse 1 até o capítulo 3, tá bom? De 1 a 3. Então, vamos lá? Vamos junto? Vamos orar para a gente começar esse nosso estudo aqui? Ore comigo, então. Pai, nós te agradecemos por esse tempo aqui que a gente pode ter de estudo da tua palavra, de crescimento, Senhor. Obrigado porque a gente pode caminhar com o Senhor, aprender, e obrigado pela revelação da tua palavra, Pai, através do que o Senhor nos deixou, Pai, e porque o Senhor fala conosco através da tua palavra, Senhor. Obrigado porque a gente vive num país livre, que a gente pode abrir a Bíblia, a tua palavra, a gente pode se reunir como igreja, a gente pode ter esse recurso tão bacana que é a internet, para a gente ter o contato com as pessoas e falar do teu ensino. Obrigado, Senhor, porque são muitos privilégios que o Senhor nos dá, Pai. E só aqueles nossos irmãos que não têm esses privilégios, e que eles consigam permanecer firmes na fé e compartilhar da comunhão da igreja e aprender também da tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos e colocamos esse tempo aqui nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, pessoal. Livro de Apocalipse. E aí, o que é Apocalipse? Quem sabe o que é Apocalipse? Vamos ler? Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler junto? Então abra sua Bíblia aí, Apocalipse 1, versículo 1, e a gente vai ler o 1 e o 2, tá bom? Então vamos lá. Apocalipse de João. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Ou seja, o que é Apocalipse? Apocalipse é revelação. Interessante, né? Porque quando tem muita gente que tem medo de ler Apocalipse, ou não gosta de ler Apocalipse porque acha que Apocalipse é confuso, é difícil, é tudo obscuro, mas é estranho, né? Porque o nome do livro é Revelação. E se o livro é uma revelação, ele é para deixar as coisas mais claras e não as coisas mais ocultas. Então, tem sim algumas coisas simbolizadas ali, que a gente vai falar já já, porém, o livro de Apocalipse é um livro que mostra para a gente as coisas que vão acontecer. Deus está mostrando para a gente o que ele vai fazer, né? Então, ele usa, sim, dos recursos de visões, símbolos, imagens e números, por alguns motivos. Primeiro, que
E como era uma visão, então a visão você já teve sonho, né? Você já teve visões? Você já viu como as coisas às vezes são confusas nos seus sonhos? Imagina, o João está lá na ilha de Patmos, tananã, e chega um anjo, começa a falar com ele, e algumas coisas ele escreve do jeito que ele viu ali, outras coisas ele tem que disfarçar para que aqueles que estão perseguindo a ele e a igreja não saibam do que ele está falando. E naquela época, justamente naquela época de perseguição, a igreja usava alguns símbolos para falar sobre o imperador, por exemplo. Quando ia falar sobre o imperador, ele não falava assim, não, porque o imperador Domiciano, ou o imperador Nero, que era o anterior, não, quando iam falar, eles falavam assim, não, porque o dragão, então quando ele falava do dragão, ele estava falando do imperador. Ao invés de ele falar assim, não, porque o Império Romano, não, ele não falava assim, ele falava, porque a Babilônia nem existia mais. Mas quando ele falava da Babilônia, ele estava se referindo ao Império Romano. Quando ele falava do dragão, ele estava se referindo ao imperador. Então, tinha ali um contexto de mensagens em código, que nem quando a gente já viu o filme da Segunda Guerra, que eles usam códigos para falar do quartel-general para o fronte de batalha, do fronte de batalha para o quartel-general, que se um inimigo pega a mensagem, ele lê e não entende o que está sendo escrito ali, o que está escrito ali. Então, a igreja usava esses recursos também. Então, tinha esse contexto de perseguição para ocultar essas verdades dos inimigos, aqueles que não entendiam o que a igreja estava falando. Mas o livro de Apocalipse também tem uma mensagem de esperança muito bacana, porque lembra que a gente falou que é uma revelação? A revelação das coisas que devem acontecer. E as coisas que devem acontecer são coisas, boas. Não está falando de fim do mundo e tragédia. Não, não é essa a questão. A questão é a esperança que a igreja vai ter. Por quê? Porque fala sobre o triunfo divino e a nossa libertação dos males, né? Se engana também quem pensa que o livro de Apocalipse é o único que tem esse tipo de literatura na Bíblia. Não. Daniel e Ezequiel são outros livros na Bíblia que têm essa literatura apocalíptica. Eles também falam sobre o fim dos tempos. E, pasme, tem mais um lugar na Bíblia que a gente vê sobre isso, que é em Mateus, um dos evangelhos. E sabe qual que é a passagem que eu estou falando? Mateus capítulo 24. Abre lá em Mateus 24 para você ver comigo. Você vai ver lá que Jesus, quando está ali no finalzinho do livro de Mateus, né, porque Mateus vai acabar com, com a morte de Jesus e a ressurreição dele no capítulo 28, ou seja, 4 capítulos depois, Jesus faz um sermão, e esse sermão é chamado de sermão profético de Jesus, e ele fala sobre o fim dos tempos, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem. Depois ele conta algumas parábolas para exemplificar o que ele está falando, e ele termina falando do grande julgamento, no capítulo 25, né? Então, você vê que 2 capítulos inteiros é um sermão de Jesus, e ele fala sobre literatura apocalíptica, sobre o fim do mundo, sobre o que a gente vai estudar nesse período agora. E é muito legal isso, sabe por quê? Porque a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Então, quando a gente lê Apocalipse, a gente não pode ler Apocalipse sem ler Ezequiel, Daniel e sem ler o sermão profético de Jesus, porque é Jesus falando do que ele vai ensinar para João depois, né, e falar para João as coisas que vão acontecer. Outros livros da época helenista também falam, também tem essa literatura apocalíptica, a gente não tem acesso a esses livros, embora se a gente fizer uma pesquisa a gente vai encontrar, mas naquele período de 250 a.C. a 150 depois de Cristo, muita coisa sobre isso foi escrita, inclusive porque era o contexto de perseguição da igreja, de perseguição e de literatura que era produzida naquele período. Tá bom? Vamos seguir aqui. Quem escreveu o Apocalipse? João. E João era o quê? Era apóstolo de Jesus. Não só apóstolo, ele era o apóstolo amado de Jesus. Vocês sabem que Jesus o chamava de apóstolo amado. E onde ele estava? Ele estava de férias na ilha de Patmos. Bom, ele estava na ilha de Patmos, mas não exatamente de férias. Ele estava lá exilado porque Domiciano, que era o imperador da época, depois de Nero, mandou ele para lá. Na época que João foi para Patmos, ele era o único apóstolo vivo. Não tinha mais nenhum apóstolo vivo. Todos os 12 apóstolos já tinham sido mortos, né? Inclusive Paulo. E João foi o último que sobrou, e ele
E, inclusive, todos os apóstolos morreram pelo martírio, né? Alguns crucificados, como Jesus, outros entregues às feras, outros apedrejados, e Domiciano resolveu não matar João, resolveu mandar ele para sofrer na ilha de Patmos. E pela graça de Deus, nesse período lá, João escreveu o livro de Apocalipse. E João não escreveu só isso. Vocês sabem que ele escreveu o Evangelho segundo João, e escreveu as 3 cartas de 1ª, 2ª e 3ª João, que nós estudamos agora no semestre passado. Mas em Patmos ele escreveu o livro de Apocalipse graças ao grande Domiciano, que perseguiu a igreja muito ferozmente, mas proporcionou também João estar ali e escrever isso. Nesse contexto de grande perseguição, ele escreve essa carta de esperança para a igreja, e a gente vai entender muito bem isso na leitura e nos estudos que a gente vai fazer de Apocalipse. Por quê? Porque a história não caminha para o caos. O que Deus revela para a gente em Apocalipse, o que Jesus falou no sermão profético dele, é que a história não caminha para o caos, mas caminha para a vitória de Cristo e da igreja. Então, o livro de Apocalipse não é um livro de tragédia, é um livro de vitória. É um livro da gente saber que a igreja vai ser triunfante com Jesus, né? E é uma história muito bonita, inclusive, que a gente vê no livro de Apocalipse, tá bom? Para quem que foi escrito? A gente já falou da perseguição, então inicialmente foi escrito para os crentes perseguidos da época de João. Só que essa perseguição continuou, porque ela começou com Nero. Vocês lembram que Nero botou fogo em Roma, mas ele pôs a culpa nos cristãos. E por ele ter posto a culpa nos cristãos, começou uma grande perseguição aos cristãos, e a dispersão dos cristãos foi por todo o mundo. Domiciano, depois que assumiu o império, depois da morte de Nero, ele continuou essa perseguição. E diz a história que ele foi pior do que Nero, que ele colocava os cristãos pendurados nos postes na rua, passava betume neles e fazia deles tochas vivas para iluminar as ruas à noite. Coisas terríveis ele fez com os cristãos. Não só ele, como Trajano e Marco Aurélio, os outros imperadores que vieram depois dele, também perseguiram os cristãos. Só que essa perseguição continua até hoje. Se você entrar no canal do Portas Abertas, no YouTube, você vai conseguir ver vários testemunhos de vários cristãos perseguidos no Oriente Médio, na Ásia e na Colômbia, no México e em vários países, né, onde os cristãos são muito perseguidos. Aqui no Brasil, pela graça de Deus, a gente não é perseguido fisicamente, assim como essa ilustração mostra ali o martírio dos cristãos, um pregado na cruz, o outro enfrentando feras, mas a gente também passa por perseguição, ou não passa? Se você fala que você é cristão no ambiente, seu ambiente escolar, provavelmente alguém vai tirar sarro de você, vai chamar você de algum nome pejorativo, né? No seu trabalho, às vezes, né? Ou então perseguição ideológica, porque você é conservador, você crê em Deus e na família e no que Deus estabeleceu para a família, e aí as pessoas querem te relativizar os relacionamentos familiares, e aí você é perseguido por causa disso. Então, existe sim uma perseguição ideológica também. Em alguns casos, a perseguição ideológica é bem difícil de ser enfrentada, né? Mas o fato é que, se nós também somos perseguidos, né, e somos, então este livro é destinado a gente também. Por isso que aqui embaixo a gente está falando assim, esse livro é destinado a todos os crentes durante a inteira dispensação, esse período todo, esse tempo. A dispensação é esse tempo que nós estamos vivendo, que vai desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Então, todos os cristãos que são perseguidos são destinatários desse livro, tá bom? Então, como é que a gente tem que ler Apocalipse? A gente tem que ler vendo todas as simbologias e querendo interpretar de um jeito mirabolante? Não. A gente, inclusive, tem que evitar uma curiosidade inútil, né? Frívola, uma curiosidade à toa de querer só enxergar as entrelinhas do texto. Leia o que está no texto, né? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quando você lê o que está no texto, você vai ler e vai ler outros textos da Bíblia e vai entender o que a Bíblia quer dizer, né? Então, você tem que se concentrar nos propósitos morais e espirituais do livro, né? O consolo que o livro de Apocalipse nos traz.
a luta contra o mundo e contra o diabo, né? A vitória retumbante de Jesus, tudo isso está no livro de Apocalipse, né? Ali não está só fogo e enxofre e não sei o quê, e batalha, não. Tem a vitória retumbante de Cristo, né? E tem um incentivo muito forte à santidade, um encorajamento no meio do sofrimento e principalmente a adoração àquele que está no trono. E quem está no trono? É o presidente dos Estados Unidos que está no trono? É o presidente da Rússia? É o chefão da ONU que está no trono? Não. Quem está no trono é Deus. É Ele que comanda todas as coisas. Não existiria presidente dos Estados Unidos, nem presidente da Rússia, nem chefão da ONU se Deus não permitisse, porque é Ele que está no domínio de toda a história. Então, a gente tem que adorar esse Deus maravilhoso. E como é que a gente vai adorar esse Deus maravilhoso se a gente não tiver vivendo uma vida de santidade para Ele? Por isso que o livro de Apocalipse também incentiva a santidade. E por isso que encoraja a gente viver bem no meio do sofrimento, porque o sofrimento virá, porque a perseguição está aí, né? Então, aqueles que se aproximam desse livro, somente com essa obsessão escatológica de ficar querendo encontrar os símbolos e tal, perde a mensagem que Apocalipse tem. Então, o que a gente quer passar para você nesse período de estudo é que você se preocupe de entender a mensagem que Deus tem para você através do livro de Apocalipse, e não só as coisas terríveis que você pode ler, né? Tudo por trás de toda aquelas ilustrações que a gente vai ver nas nossas aulas, está uma mensagem linda de vitória da igreja e de Cristo, né? Então, a gente precisa ter os olhos nisso. Se concentre nesses itens, nesses pontos principais. Falar em pontos principais, a revelação do livro é uma revelação muito prática. Como eu já falei, a gente vai falar sobre a vitória de Jesus, porque Jesus ele tem o controle total da igreja. A igreja é dele. A igreja não é, né, do pastor Arival, a igreja não é do presidente do Supremo Concílio, a igreja não é de uma pessoa humana. Não, a igreja é de Jesus. Nós fazemos parte da igreja que é de Jesus, né? Isso que é muito legal, né? Antes de fazer parte da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, nós fazemos parte da Igreja de Jesus. E Jesus, ele tem o total controle da igreja, e não só da igreja, ele tem o total controle da história também. A história foi escrita por ele. Jesus é o criador, autor de toda a história, né? E ele controla toda a história. Outra coisa que é importante nessa revelação prática de Apocalipse é que a perseguição do mundo e do diabo não podem destruir a igreja, né? Eu lembro quando fui na formatura de uns amigos no curso de seminário, e aqueles jovens que estavam se formando para serem pastores ouviram a seguinte frase do pastor que estava discursando naquela formatura. Fala assim: a igreja existe há 2000 anos sem vocês e vai continuar existindo apesar de vocês. Foi uma piada, foi uma brincadeira que ele fez com os alunos, mas é uma verdade, né? A igreja existia antes de você nascer. E a igreja vai continuar existindo apesar dos seus pecados e dos seus defeitos, né? O que nos resta é a gente caminhar com Jesus para que esses pecados e esses defeitos sejam atenuados pela graça dele, né? Sejam perdoados pela graça dele e nos faça crescer na graça e no conhecimento de Jesus, né? Então, o diabo não pode destruir a igreja, nem você pode, tá? Não. É Deus que é o dono da igreja. E a vitória de Cristo e da igreja sobre Satanás e seus seguidores é outra parte da revelação prática. Então, por mais que o diabo tente, por mais que o diabo queira, ele não consegue destruir, vencer Jesus e a igreja, né? Então, por mais que as pessoas falem, mas a igreja está sofrendo perseguição, está, né? Mas então vamos destruir os templos. Pode destruir os templos, quanto for, a igreja vai continuar existindo, a igreja não é templo. Mas vai matar todos os cristãos daquele país. Vai ter o remanescente de Deus lá, ele fala sobre isso em vários lugares da palavra dele. Mas na China hoje não tem cristãos. Olha, tem muito mais do que você imagina. No Oriente Médio os cristãos são dizimados. Está tendo muita conversão, a gente vê testemunho dos irmãos, quantidade de muçulmanos que têm se convertido a Cristo é impressionante. Por quê? Porque Jesus que chama, Jesus que comissiona, Jesus que traz essas pessoas para viverem com ele.
Então, os inimigos de Cristo, eles vão ter que enfrentar o juízo de Deus. Mas, nesse mesmo tempo, a igreja vai desfrutar da vida eterna, né? A gente já leu Apocalipse 1 ali no comecinho, então a gente vai pular essa leitura desse texto aí agora, tá bom? Qual é o propósito principal do livro de Apocalipse? Bom, primeiro é confortar essa igreja, a igreja militante, a igreja militante é a igreja que está no trabalho, que está militando, em seu conflito contra as forças do mal. E a gente tem esses vários textos aqui em Apocalipse. Você quiser anotar, quiser tirar print da tela, quiser tirar uma foto, você pode ler depois esses textos, mas eu espero que você leia durante esse período de estudo, todos esses textos mesmo, na sua leitura diária. Mas aqui a gente vê que a igreja, ela é consolada por Deus e cuidada por Deus todo o tempo. Deus vê as lágrimas da igreja, ele ouve as orações, as nossas orações revolucionam o mundo, não porque é a gente que ora, mas é porque Deus que ouve as nossas orações. E ele que faz acontecer. A sua morte, mesmo que você morra defendendo o evangelho, ela é preciosa aos olhos de Deus. A vitória é assegurada, a gente vê isso no capítulo 15. O sangue daqueles que são martirizados pelos inimigos de Deus, ele vai ser vingado por Deus. Olha essa foto aqui desses irmãos se reunindo num templo todo destruído. Eles estão lá se reunindo e orando a Deus. Cristo governa o mundo em seu favor, né? E Cristo que voltará e ele que vai reinar para sempre. Então, esse é o propósito principal, a gente saber que mesmo no meio do sofrimento, nós somos de Jesus e é ele que cuida da gente e a nossa vida é para ele. Agora, eu quero separar com vocês o que é importante do que é secundário. Vamos lá. O que é importante? Importante, quando a gente lê Apocalipse, a gente entender que sim, Jesus vai voltar. E sim, a igreja vai reinar com ele. E sim, vai ter a ressurreição de todos os cristãos. E sim, a igreja vai morar com Jesus para sempre no céu. E a igreja vai triunfar sobre o mal. Isso é fundamental. E todos os cristãos concordam com esses pontos fundamentais, os pilares do livro de Apocalipse. Porém, como é um livro cheio de simbolismo, cheio de figuras, existe uma divergência muito grande, não há consenso com as correntes de interpretação. Então, existem várias correntes de interpretação teológica, mas a Bíblia ela não tem mensagens diferentes para cada uma das pessoas, ela tem a mesma mensagem. Acontece que nós, na nossa imperfeição, muitas vezes entendemos errado as mensagens que a Bíblia nos dá, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente vai estudar Apocalipse e aí a gente vai depois arrumar confusão com aquela pessoa perto da gente, o colega, que é de outra igreja e que tem uma interpretação um pouco diferente do livro de Apocalipse. Então, cuidado, não vai depois ficar irritado com as pessoas e brigar com as pessoas por causa disso. Por quê? Porque os pilares fundamentais da fé e que estão no livro de Apocalipse, todos nós concordamos, né? São esses que eu já citei para vocês. Jesus vai voltar, a ressurreição da igreja, de todos os cristãos, a destruição do mal e a igreja reinando, né, para sempre com Deus, né, porque Jesus que é o rei sobre todas as coisas, tá bom? Então, cuide disso. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão das correntes de interpretação, tá bom? Bom, primeiro, existem 3 possibilidades de interpretação. Essa forma preterista, futurista e historicista. Preterista sabe o que é, né? Você já viu em português? Pretérito, perfeito, pretérito, perfeito. O passado. É aqueles que veem o Apocalipse como o passado. Aí tem aqueles que veem como o futuro e tem aqueles que veem no hoje é tempo de tudo agora ao mesmo tempo, né? Então vamos lá. A interpretação preterista, como eu falei que fala do passado, ele fala que as profecias já aconteceram, né? Que esse livro, ele narra as perseguições do primeiro século, que foram as perseguições da igreja pelos judeus e pelos imperadores romanos. Então já rolou o propósito do livro, né? Isso foi no primeiro século e agora, né? Então ele é um livro histórico que já contou uma história para a gente. Qual que é a grande questão desse jeito de interpretação preterista? Não vê o livro como uma profecia, né? E é interessante porque se ele lê o sermão profético de Jesus, que está chamando de sermão profético, né? Aqui na minha Bíblia está escrito sermão profético de Jesus, vai ver que Jesus fala várias coisas igual que está no livro de Apocalipse. Então, se ele fala que o livro de Apocalipse
é uma coisa que já rolou, então o que Jesus está falando ali já rolou, mas ele fala assim, olha, depois de todas as coisas, então virá o fim. Então ele está contando do fim dos tempos, né? Da exatamente o julgamento final, né? O que vai acontecer no final da história, que é o que está em Apocalipse. Então, essa interpretação preterista, ela tem uma situaçãozinha assim que a gente fica com a pulga atrás da orelha, né? Nós não cremos dessa forma, tá bom? A interpretação futurista fala que as profecias a partir do capítulo 4 só vão acontecer lá no final, enquanto um só olha para o passado, né? O outro está olhando só para o futuro. E que o reino de Deus vai ser num futuro milenar, lá para frente, né? Que o livro não tem nenhum conforto, não tinha nenhum conforto nem para os crentes primitivos e nem para a gente, né? Mas, olha só, se a gente olha para Gênesis e aprende lições no livro de Gênesis, no livro de Apocalipse tem lições para a gente também. Então tem conforto para a gente sim, e a gente precisa ver que quem pensa que o livro é futurista, ele não faz jus a essa mensagem atual do livro, falando sobre essa questão, até mesmo sobre esse encorajamento no meio das perseguições que a gente pode ter e que vem do livro de Apocalipse. Então, essa interpretação futurista, a gente também fica um pouquinho com o pé atrás, não é assim que a gente acredita, tá bom? Nem preterista e nem futurista. Como é que a gente pensa, então? Nós cremos nessa interpretação historicista, ou seja, o livro de Apocalipse é a profecia da história do reino de Deus, desde a primeira vinda até a segunda vinda, e está se passando. O reino de Deus já veio quando Jesus veio na primeira vinda, e ele é espiritual, mas ele só vai ser visível na segunda vinda. É o que a gente fala do já, ainda não. Eu gosto muito dessa expressão. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o já, o reino que já veio, mas ele ainda não está completo, ele ainda não está na sua totalidade. Por quê? Porque ainda não chegou a segunda vinda de Cristo, né? E que ele mesmo nos ensina na palavra. Então, como o reino de Deus já está estabelecido, mas ainda não está completo, não está perpetuado, né? Não está na sua máxima expressão, digamos assim, então é o já, ainda não. Né? E aí a gente vê que Agostinho, os reformadores, as confissões reformadas, e a maior parte dos grandes teólogos, né, segue essa linha historicista. Só que a linha historicista, ela também tem algumas divisões de interpretação. E é aqui que vai ter um pouco mais de detalhes. Quais são as correntes de interpretação dessa linha historicista? Bom, são 4. Primeiro, o pré-milenismo pós-tribulação, o pré-milenismo dispensacional pós-tribulação, o pós-milenismo e o amilenismo. A gente não tem tempo de entrar em todos, com detalhes em todas as correntes de interpretação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai falar rapidamente sobre algumas e a gente vai falar qual que nós iremos trabalhar nesse período com vocês nessas próximas aulas, tá bom? Então, fica ligado, por quê? Porque nem tudo que você ouve por aí é o que a gente crê e professa na nossa igreja, o que a gente aprende com o pastor Hernandes, pastor Arival, né, com os nossos pastores. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Vamos lá. O que é pré-milenismo? Bom, pré-milenismo, antes do milênio, né? Então, o pré-milenista acredita que a segunda vinda de Cristo vai acontecer antes do período de 1000 anos de Apocalipse 20. Apocalipse 20 cita um período de 1000 anos, que ele é chamado de milênio, e o pré-milenista acredita que os 1000 anos são literais, ou seja, se Jesus voltasse hoje, a gente ia ter de 2022 a 3022 um período de 1000 anos literais, onde Jesus viria hoje e nesse período desses 1000 anos teria paz e prosperidade na Terra, porque Jesus estaria reinando fisicamente. Qual que é a grande questão aqui? A grande questão é que Jesus já veio fisicamente, voltou ao céu, e não há um indício nem no sermão profético dele que ele voltará fisicamente de novo para reinar na Terra. Inclusive, é uma coisa meio complexa esse processo, porém, algumas coisas que o pré-milenista pós-tribulação fala são muito interessantes, como que
durante o passar do tempo, a situação do mundo tende a piorar cada vez mais. E é o que a gente está vendo acontecer. Os homens estão ficando mais difíceis. Você lembra o texto que diz que nos últimos dias os homens serão jactanciosos, inimigos de Deus, e tudo mais, que os dias são difíceis porque os homens são difíceis, né? Então, a situação está piorando, sim, isso é um fato, né? A gente vê que daquela época de perseguição, e depois que João escreveu o livro de Apocalipse, muita coisa aconteceu na história, inclusive 2 guerras mundiais, né? E uma quantidade de guerras muito grande. Alguns defensores dessa linha pré-milenista são essas pessoas aqui mais antigas, né? O Papias, o Justo Mártir, o Irineu, o Tertuliano, mais algumas pessoas da nossa época também, como Francis Schaeffer e o Wayne Grudem, são teólogos mais contemporâneos, né? E também são pré-milenistas e acreditam que o reino de Jesus vai ficar na Terra durante 1000 anos, a partir dessa segunda vinda de Apocalipse 20, no início do milênio, tá bom? Não é dessa forma que nós cremos. A gente vai chegar lá, tá bom? Vamos lá, mais um pouquinho. Segundo, o pré-milenismo dispensacionalista, que é um pouquinho mais complicado, já deu para vocês perceberem, né? Porque olha o gráfico que a gente teve que colocar para vocês verem como é mais complexo um pouquinho a forma de pensar do pré-milenista dispensacionalista. Eu não vou entrar em todos os detalhes, né? Não dá tempo de entrar em todos os detalhes, mas o pré-milenista, em resumo, ele crê que a segunda vinda vai acontecer em 2 fases. Uma fase vai ser aqui, com uma vinda secreta de Jesus, e é estranho, porque quando a gente lê, vou logo fazer um spoiler, né? No sermão profético de Jesus, ele fala assim, cadê? Ele fala, todo olho, cadê? Eu quero achar o texto agora. Eu estava com o texto aqui na ponta da língua. Aqui, ó. Quando vier o Filho do Homem, Sua Majestade, não é esse trecho, mas ele fala assim que todo olho, todo joelho se dobrará, toda língua... Não, não é isso. Cadê? Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra ao Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E aí ele fala que todo olho verá, né? Então, aqui, ó, versículo 30, aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ou seja, como é que vai vir em secreto? Se tá escrito, ele mesmo disse que vai ser barulhento, que todo olho verá, né? Então, esse seria a primeira vinda em secreto, a ressurreição dos crentes, é uma tribulação de 7 anos, que Daniel cita lá como 70 semanas, eles usam aqui esse texto. Depois, a segunda vinda, que seria visível, aí tem a batalha do Armagedon, começa o milênio, com Satanás preso, né? E Cristo vai reinar, né? E os crentes mortos na tribulação serão ressuscitados. Depois Satanás é solto e tem o julgamento final, né? A segunda vida de cristão é em 2 fases, e o método de interpretação do pré-milenista dispensacionalista é esse método de interpretação histórico-gramatical, ou seja, as palavras são entendidas literalmente, né? 1000 anos é 1000 anos, a Batalha do Armagedon é um baita de uma batalha, uma guerrona. Até um amigo meu outro dia chegou e falou assim, Marcelo, um dia eu vou chegar, quando a gente estiver lá eu vou estar do seu lado, eu vou bater no seu ombro, eu vou apontar a Batalha do Armagedon e vou falar para você assim, ó, tá vendo? Aí eu virei para ele e falei assim, e eu vou responder para você, que batalha? Bom, mas isso é uma brincadeira entre amigos, tá bom? Então vamos lá. Método de interpretação histórico-gramatical, as palavras são entendidas literalmente. Então, para a gente ver aqui o que mais que a gente tem dos dispensacionalistas que existe uma distensão entre a igreja e Israel. E nós não entendemos assim. Nós entendemos que a igreja hoje é o Israel de Deus. Então, o povo de Israel teve a chance dele. E eles não quiseram Jesus. E a palavra mesmo diz que, como os meus não me receberam, então eu me tornei conhecido de outros, né? Então, Jesus se revelou aos gentios, e nós somos esses gentios que hoje são a igreja, que é o Israel de Deus, né?
Então, ele fala da vinda de Cristo e esse arrebatamento secreto, que a igreja será poupada da grande tribulação, o que é uma situação que a gente também tem que pensar um pouquinho, porque a grande tribulação não é a ira de Deus sobre a vida, sobre a terra, é a ira de Satanás e dos seus seguidores contra a igreja. Esse é o jeito que a gente interpreta. Então, como é que a igreja vai ser poupada da grande tribulação? Fala do milênio terreno, né, que é os 1000 anos aqui, que vai ter várias ressurreições e que vai ter chance de salvação depois da segunda vida de Cristo. Se a igreja foi arrebatada, como é que vai ter gente para pregar depois da segunda vinda? Mas tudo bem, vamos lá. Alguns defensores dessa linha, Seminário Teológico de Dallas, Scofield, que é um grande autor, Russell Shedd, um pastor espetacular, John MacArthur, também pregador sensacional, Warren Wiersbe, que é um comentarista bíblico, teólogo comentarista bíblico muito bom, se você tiver a oportunidade de usar o comentário dele, é muito legal, e a maior parte dos evangélicos brasileiros acredita desta forma aqui. Inclusive, a novela que teve de Apocalipse há pouco tempo mostrou dessa linha, o filme Deixados para Trás é essa linha, várias músicas de bandas cristãs mostram essa linha de pensamento, né? Algumas mais da década de 90, da década de 2000, mais da época de vocês, eu não sei. Mas muitos cristãos do Brasil hoje pensam dessa forma aqui, tá bom? É muito difundido o pré-milenismo. E o pós-milenismo? Bom, o pós-milenismo falava que o milênio não é literal, né? Que não é um milênio literal. Mas eles também criam que a evangelização no mundo inteiro, na evangelização do mundo inteiro, ou seja, as igrejas iam crescer muito, todo mundo ia se converter, e que ia rolar um desenvolvimento social, econômico e cultural, que a sociedade ia ficar quase perfeita, né? Que Satanás está amarrado, mas no início desse milênio, ele ia ser amarrado de uma forma especial, que ele não ia mais ter ação, né, na Terra. Só que a própria história nos mostra que essa interpretação de pós-milenista, ela não tem muito cara de ser verdadeira. Por quê? Porque o mundo ele não está melhorando, ele está piorando. A gente já falou disso agora há pouco, né? Que a gente vê que as pessoas estão mais egoístas, mais individualistas, né? Que a perseguição está só piorando para o lado da igreja, né? Então, essa linha de interpretação ela foi muito forte no século XVIII e XIX, mas ela está em declínio, né? Engraçado também, e aí vocês vão entender rápido por que eles defendiam isso, que nessa linha de interpretação, Agostinho, grande teólogo, Martinho Lutero, reformador, João Calvino, reformador, eles criam no pós-milenismo. Mas por que eles criam? Porque o mundo não estava desse jeito ainda, a história não tinha mostrado. Imagina o que se alguém no século XIX imaginava que o mundo ia passar por 2 grandes guerras no século XX, né? Nós estamos agora no XXI, mas no século passado teve 2 guerras mundiais. Como é que o mundo estava melhorando? Não estava melhorando. Hoje a gente vê como quantas pessoas têm se levantado contra a igreja o tempo todo, né? Quando a gente fala de perseguição da igreja hoje, a gente fala de perseguição ideológica. A gente fala de perseguição da gente não poder celebrar a Páscoa. Por quê? Porque tem um lockdown que não permite com que as igrejas se reúnam. De político falando assim que o grande motivo da pandemia não acabar são as igrejas que estão abertas, né? Então, como assim, né? O mundo está piorando e a história já mostrou que o pós-milenismo, ele, na verdade, não tem muito sentido, né, bíblico. Então, o que sobrou para a gente estudar? O amilenismo. O que é o amilenismo? O amilenismo não tem milênio. O milênio ele é simbólico, que seria mais ou menos o que o pós-milenista fala, né? O milênio ele é simbólico e ele vai desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Não é um período fechado de 1000 anos. É o período entre Jesus veio, nasceu, viveu como homem, morreu na cruz, ressuscitou, até a próxima vinda. Isso tudo é milênio, né? Satanás ele já foi derrotado na cruz, né? E por ele ter sido derrotado na cruz, a gente pode pregar o evangelho para todo mundo e é isso que a gente tem que fazer. O que Jesus fala no sermão profético dele é: depois da palavra ser pregada por todo mundo, aí virá o fim, né? E aqueles que reinam com Cristo por 1000 anos, que está no livro de Apocalipse, são os cristãos que morreram, que já morreram,
e estão com Cristo no céu, é um reino das almas, é um reino espiritual, né? E que quando Cristo voltar, vai ter uma única ressurreição, e essa ressurreição vai ser imediatamente antes do juízo final, né? Então, os cristãos que morreram até hoje, eles estão com Jesus sem os seus corpos. Questão de corpo que é cremado, afogado, não sei o quê, a gente conversa depois, tá? Mas na ressurreição de todos os corpos, que cada um de nós vai ter os nossos corpos glorificados, aí vai ter o juízo final, né? Então, esse corpo ressuscitado, é assim que a gente vai entrar glorificado para estar no céu para sempre com Jesus, né? E aí a gente vê na Apocalipse aquela figura lindíssima de Jesus, que é o noivo, e da igreja, que é a noiva, e a noiva que é adornada, e Jesus que toma a noiva e, né, e leva ela para as bodas, né? Isso é muito legal, porque o nosso casamento, como nós conhecemos na sociedade hoje, ele é um símbolo dessa união de Jesus e a igreja, e isso é muito bonito demais, né? Quem são os defensores dessa linha de pensamento? Luiz Berkoff, Kuyper, o Hendrickson. Muita coisa que a gente está falando foi Hendricks que comentou, e o pastor Hernandes bebeu muito nessa fonte, e nós estudamos o material do pastor Hernandes para dar essas aulas para vocês. Anthony Heckema, que é um grande teólogo também, Sproul, e a maior parte dos reformados hoje acredita nessa linha amilenista de interpretação do Apocalipse, tá bom? Vamos seguir aqui? Então, como é que a gente deve estudar o Apocalipse? Bom, primeiro, os fatos do Apocalipse não são registrados em ordem cronológica. No entendimento da milenista, que é a linha que a gente vai usar para estudar o Apocalipse nesse período com vocês, o Apocalipse é formado de 7 sessões paralelas e progressivas, ou seja, é a mesma história contada 7 vezes. Só que é como se eu contasse para uma criancinha de 2 anos, depois para uma criança de 5 anos, depois para uma criança de 10 anos, depois para um adolescente, depois para um jovem de 18 anos, 19 anos, depois para uma pessoa mais madura, 7 vezes, aprofundando a história, né? É assim que a gente entende, tá bom? Eu fiz um exemplo aqui para entender como é que são essas questões das sessões paralelas e progressivas, tá bom? Então, a cada sessão compreende o período todo, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. A cena do fim vai ficando cada vez mais clara. Então, no final, na última sessão, a gente vê, né, o relato mais claro do que está acontecendo, né? E essas 7 sessões elas são, na verdade, divididas em 2 grandes sessões, que é do capítulo 1 ao 11, a perseguição do mundo e dos ímpios, né? E do 12 ao 22, a perseguição do dragão e dos seus agentes, né, que são os anticristos, tá bom? Então, 7 sessões progressivas e paralelas, é assim que nós vamos estudar o Apocalipse. Estão aqui as 7 sessões paralelas e progressivas. Então, a primeira sessão vai do capítulo 1 ao 3, os 7 candeeiros, e fala sobre a igreja. O capítulo 2, a segunda sessão, desculpa, fala dos 7 selos, que vai do capítulo 4 ao 7, e fala da perseguição da igreja. As 7 trombetas, do capítulo 8 ao 11, fala do juízo aos que perseguem a igreja. A quarta sessão, Quarteto do Mal, do capítulos 12 ao 14, fala do conflito entre a igreja e o mundo. Tá vendo como está ficando mais denso a história? Quinta sessão, as 7 taças, do 15 ao 16, que é a justa ira de Deus, porque a ira de Deus é justa. Isso é uma coisa muito legal da gente estudar. Sexta sessão, a derrota do Quarteto do Mal. Lembra do Quarteto do Mal aqui da quarta sessão? Vai ser derrotado, e aí, dos 17 ao 19, e as bodas do Cordeiro, que eu já citei agora há pouco. E aí, no sétima sessão, a Novo Céu e a Nova Terra, né? Entra no nível de detalhe do Novo Céu e Nova Terra, vai do capítulos 20 ao 22 e é o juízo final, tá bom? Passando rapidamente por essas sessões, a gente vai ver que essa verdade é repetida a cada sessão. E qual que é a verdade? A vitória de Cristo. A vitória de Cristo com a sua noiva. A vitória de Cristo com a igreja, né? É isso que é a mensagem de Apocalipse, essa mensagem de esperança que a gente tanto fala, tá bom? Então, vamos lá. Os 7 candeeiros da primeira sessão. A gente vai estudar todas essas sessões e detalhes. A gente vai ter 7 aulas, uma aula para cada sessão, tá bom? Tem essa aula introdutória, mais 7 aulas uma para cada sessão, e depois ainda o nosso testão do conhecimento para ver se você decorou tudo de Apocalipse, tá bom? Então, vamos lá. Então, vou falar rapidamente. Na primeira sessão,
a gente vê que Cristo ele tem o controle da igreja em suas mãos. A gente vê isso com detalhes. Então, tem essa descrição da segunda vida de Cristo, do versículos de 1 a 7, e Cristo voltará pessoalmente, visivelmente e gloriosamente. Você vai estudar isso já logo na próxima aula, semana que vem, tá bom? A segunda sessão é os 7 selos. E os 7 selos mostra a perseguição do mundo à igreja. Cada selo aponta para essa perseguição. Desculpa a confusão das palavras aqui, mas aponta para uma dessas perseguições. E vai ter uma descrição da segunda vinda de Cristo que bate com a descrição de Mateus 24, 29 a 31, que é justamente o sermão profético de Jesus. Então, a gente vai poder fazer essa comparação nas aulas, e isso vai ser daqui a 2 semanas, tá bom? Então, se prepare para você estudar isso aí com a gente, tá bom? A abertura dos 7 selos. Terceira sessão, as 7 trombetas. É muito legal, porque Cristo avisa ele, antes de punir, ele avisa, olha, eu vou punir. E vem o juízo parcial de Deus. Na terra, nos rios, nos mares, nos astros e sobre os homens. É um juízo parcial, ele está avisando. Por que é parcial? Porque junto vem a misericórdia dele. Ele está avisando que vai punir, e aí ele vem e faz o juízo. O mundo persegue a igreja, mas Deus julga o mundo, né? E aí a gente vê muitas tragédias que mostram que Deus está chamando os homens ao arrependimento. E olha, o reverendo Hernandes já pregou, o pastor Arival já pregou, o pastor Paulo Júnior já pregou, outros pastores já pregaram que isso que está acontecendo hoje, essa pandemia, esse coronavírus, é um chamado de Deus dos homens ao arrependimento. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavras apocalípticas, né? Expressões de Apocalipse. E aí tem a descrição da segunda vinda de Cristo, né? Também no capítulo 11, tá bom? Vamos para o próximo. Quarta sessão, e eu já estou quase terminando a nossa aula. É uma sessão que está ali no meio das outras sessões. Até o capítulo 11 tem essa perseguição do mundo contra a igreja. Mas a partir do 12 vem essa perseguição de Satanás e dos seus agentes. E é interessante porque o livro de Apocalipse separa a perseguição dos homens maus para a perseguição de Satanás e seus agentes. Então se levanta esse quarteto do mal, né? E esse quarteto do mal, ele é terrível, né? E ele vem e se levanta contra a igreja, tentando acabar com a igreja. Só que a igreja, ela é vencedora pelo fiel testemunho. Fiel testemunho do quê? Da palavra, né? Se a gente crê na palavra e testemunha a palavra, a gente vai ser vencedor, né? E aí tem uma descrição também do juízo final, ou seja, todas as sessões terminam falando da descrição do juízo final. Então, não são vários juízos finais, né? Todos eles falam e eles batem com as descrições do livro de Mateus, né? Vamos seguir mais um pouquinho aqui. Quinta sessão, as 7 taças. E aí, nas 7 taças, a gente vê que tem uma distinção entre as 7 taças da ira de Deus e as 7 trombetas. Porque as 7 taças da ira de Deus também é juízo. Só que é um juízo com uma intensidade um pouquinho diferente da intensidade da ira de Deus nas 7 trombetas. Lembra que eu falei que era um juízo parcial de Deus? Porque aqui é o juízo total e final na terra, nos rios, nos mares, nos astros e sobre os homens. Então, é o juízo de Deus, assim, aprofundou a conversa, né? É a mesma coisa que o professor falar para você assim, então, se você tirar nota ruim, você não vai passar de ano. Ou ele pegar a prova e te dar o 0 e você não passar de ano, né? E aí é o juízo final, né? E tem uma descrição também da segunda vinda, né? E o juízo final também citado aqui nesse trecho, tá bom? Então, as 7 taças é a quinta sessão. A sexta sessão é a derrota do Quarteto do Mal. Lembra do Quarteto do Mal que eu citei agora há pouco, na quarta sessão? Né? Então, aqui na sexta sessão, a gente vê a derrota desse Quarteto do Mal. E é interessante porque o Quarteto do Mal lá aparece numa ordem. E aqui ele aparece na ordem inversa. Ele é derrotado na ordem inversa. E aí fala da Beretriz, a besta, o falso profeta e o diabo, que é o Quarteto do Mal que foi derrotado.
E aí ele explica o que é meretriz, o que é besta, o que é falso profeta, o que é diabo, e a gente vai estudar isso juntos quando a gente estiver estudando esta sexta sessão, tá bom? Tem uma descrição mais clara e detalhada da segunda vinda de Cristo, no capítulo 19, e aí vai mostrar que a morte e o inferno foram derrotados, né? E quem não tem o nome no livro da vida foi derrotado. Olha aqui, a gente está na sexta sessão. A profundidade do assunto já está muito mais séria, né? É o mesmo assunto, mas, né? E aí fala das bodas do Cordeiro, que eu falei para vocês, que é uma parte que eu acho muito legal, a ilustração toda, né? No capítulo 19 e 20. E na sétima sessão, que vai do 20 ao 22, a gente vê o novo céu e a nova terra. E isso é muito legal de ver também. Então, mostra o reinado de Cristo com as almas dos santos do céu e não o milênio na terra depois da segunda vida. Por quê? Porque é no céu, né? É no reino de Deus que a gente vai reinar com ele, né? E a descrição final do juízo final. Então, vocês viram que a gente passou rapidamente pelas 7 sessões. Cada uma delas tem muito detalhe. A gente vai ter todos esses detalhes nas aulas que a gente vai ter nas próximas semanas, tá bom? Para a semana que vem, você já tem que ler de 1 a 3. Mas o que é importante a gente pensar nisso, nesse ponto aqui? É que o livro de Apocalipse, ele nos dá esse conforto. Só que você tem que pensar de que lado que você está nessa guerra. Por quê? Porque vai ser sim uma guerra. Só que é uma guerra que Jesus vai vencer. E que você querendo ou não, você está no meio desse negócio. Agora, só que você está no meio do lado de Cristo da igreja ou você está do lado do dragão e seus agentes? Então, pensa um pouco na sua vida, se coloca diante de Deus e vê de que lado que você está dessa guerra, tá bom? E aí você embarca com a gente nessa aventura que vai ser essas próximas 7 aulas, o estudo que a gente vai fazer de Apocalipse, tá bom? Para a semana que vem, Apocalipse de 1 a 3. Leia. Na verdade, são 3 capítulos. Se você pegar Apocalipse de cabo a rabo, sim, se você quiser ler inteirinho, você vai demorar 1h20, mais ou menos, para ler ele inteiro, os 22 capítulos. 3 capítulos, você vai demorar menos de, sei lá, 15 minutos, 12 minutos para ler. Então, durante a semana, você tem tempo de ler Apocalipse de 1 a 3 várias vezes, para você chegar com ele bem na memória e saber todas as perguntas que você quer fazer para a aula, né? Para a galera da aula presencial, provavelmente a gente vai ter aula presencial na próxima semana, então se prepare para a aula presencial, tá bom? E a gente deve, em breve, falar disso com mais detalhes, a gente espera que tudo dê certo para a gente ter realmente a nossa aula presencial, tá bom? E aí, você participe com a gente e Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Mas antes de encerrar, eu quero orar com vocês de novo, tá bom? Pai, nós sabemos, Senhor, que muita gente põe medo na gente quando a gente fala de leitura de Apocalipse, e também tem muita gente que faz interpretações inúteis de coisas do Apocalipse, por isso que a gente quer acertar, Pai. A gente não quer ficar pensando coisas demais, mas também a gente não quer pensar coisas de menos, a gente quer entender a sua mensagem através do livro de Apocalipse. Então, por favor, Senhor, nós te pedimos que o Senhor, nas próximas semanas, permita a gente sempre estar junto e sempre observar o teu ensino no livro de Apocalipse, para que nós cresçamos e entendamos, Pai, a revelação que o Senhor tem para nós através desse livro. E que essas aulas sejam proveitosas, Pai, tanto para os professores, quanto para os alunos, quanto para a tua igreja, para que nós cresçamos no Senhor e que nós tenhamos cada vez mais a convicção da fé que temos em Ti, Pai, e que o fortalecimento dessa fé, Pai, nos permita passar por essas tribulações, pelas dificuldades, sempre olhando para o Senhor. Então, Pai, nós oramos e colocamos isso tudo diante do Senhor para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor. Galera, um prazer falar de Apocalipse com vocês hoje. Leia Apocalipse de 1 a 3. Esteja na aula na próxima semana, ou virtual, né, ou presencial, ou no nosso canal do YouTube, tá bom? E aí a gente vai estar junto e vai crescer junto, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima semana, se Deus quiser. Um abraço, pessoal.